Olá, está começando mais um Cenários. No programa de hoje, nós vamos falar sobre como a sustentabilidade está mudando o comportamento do consumidor e exigindo novas posturas das marcas. Se antes a sustentabilidade era vista como um diferencial, hoje ela é critério de escolha. E para essa conversa, recebemos a Eveline Correia, especialista em ISD e diretora da faculdade Embec. Ela vai nos contar o que mudou nos últimos anos, quais os desafios para as marcas e o que esperar do futuro desse novo mercado. Tudo bom, Eveline? Seja bem-vinda aos Cenários. Tudo bem, querida. Muito obrigada pela oportunidade. Agradeço demais a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Sempre é bom a gente falar sobre o assunto, sempre é bom a gente adquirir mais conhecimentos e compartilhar os conhecimentos também. Agradeço. A gente agradece mais ainda por você ter aceitado o nosso convite, Eveline. E vamos começar aqui os cenários, tá bom? Eveline, nos últimos anos, o que mais mudou no comportamento do consumidor brasileiro em relação à sustentabilidade? Bom, essa mudança dos últimos 5 anos para cá, vamos dizer assim, ela tem sido bem agressiva. É como se a gente estivesse caminhando, né, e não caminhando, mas pulando etapas. Dos 10 anos, por exemplo, atrás, isso não era nem falado. Até porque a sustentabilidade ele era um assunto aí de pessoas militantes, não era algo que fazia parte do dia a dia das pessoas. E, inclusive, a gente pode ver na mídia, em algum tempo atrás, situações em que não era ecologicamente correto, não era sustentável, mas que era utilizado como se fosse, para poder conseguir vender mais. Mas, como você mesma falou, de um tempo para cá, a consciência do consumidor tem mudado bastante com relação a produtos sustentáveis. Isso tem que vir, sobretudo, das indústrias, dos produtos, tem que vir dos produtos, até dos serviços também, né, que a gente pode falar. Então, isso vem do início da cadeia produtiva, para que aquele produto de fato tenha sustentabilidade e seja adquirido como tal. Então, assim, na minha visão, tem tido uma mudança considerável com relação à consciência do consumidor no que tange aos produtos e serviços sustentáveis. E quais fatores você acredita que mais influenciam essa mudança de mentalidade dos consumidores? Bom, começou-se a falar muito sobre mudanças climáticas, começou-se a falar muito sobre a situação em que estamos no planeta. É como se os olhos do mundo tivessem sido abertos para isso agora. Muito embora pesquisadores, cientistas e ativistas têm falado nisso há mais de 20 anos. Mas, de um certo tempo para cá, as pessoas realmente começaram a perceber, porque a natureza, ela não pede para entrar, ela vem com tudo. E aí, obviamente que com essas catástrofes climáticas que têm acontecido no mundo todo, as pessoas começaram a se alertar para isso e começaram a perceber que não tem volta. E as próprias indústrias e os próprios, vamos dizer assim, os próprios fornecedores, eu não quero só dizer indústria, porque também tem serviços, né, sustentáveis. A partir dessa situação, os produtores, os fornecedores começaram a entender que eles poderiam ter ganhos com isso também. E aí, eu posso dizer, de 5 anos para cá, né, assim, só para ter um corte didático, mas de uns 5 anos para cá, passou-se a falar mais sobre isso, passou-se a pesquisar mais e ter uma maior consciência. E essa geração que está aí consumindo, essa geração que está no mercado de trabalho, ela de fato leva isso como valor, tá? Então isso é importante. Falar que isso não é só uma questão de mídia, mas sim de valor. Entendi. Evelina, o consumidor hoje está disposto a pagar mais por produtos sustentáveis ou o preço ainda é uma barreira significativa? Bom, a gente tem uma pesquisa da Agência Nacional de Notícias da Indústria. Essa pesquisa é do final de 2024. E essa pesquisa é uma pesquisa nacional que fala que 81% dos consumidores passaram a adotar hábitos sustentáveis de 2022 para cá, certo? Então, houve um crescimento de 74% de busca por produtos sustentáveis.
E aí, como eu digo para você, em algum tempo atrás, algumas indústrias foram, inclusive, multadas por tratar de produtos sustentáveis que não eram sustentáveis apenas para poder ganhar. A gente chama isso, inclusive, de greenwashing, né? É utilizar-se da mídia para dizer que o produto é ecologicamente correto e não ser. Mas, graças a Deus, né? E graças à mídia, e graças também à consciência, isso tem mudado consideravelmente. Os produtos sustentáveis, hoje, eles têm regulamentação, inclusive, para que no próprio rótulo venha. As pessoas estão tendo uma consciência maior com relação a isso, mas ainda há situações em que o preço é mais caro. Mas eu te digo com toda sinceridade, pelo que eu estou no meio, né? E tem alunos, e tem pessoas, e tem consultoria que eu dou em empresas, que as pessoas preferem pagar mais caro quando realmente o produto ele tem essa pegada sustentável de fato. Entendo. E como que as empresas têm se adaptado a esse novo perfil de consumidor mais exigente? Essa pergunta ela é bem complicada. Por que eu digo isso? Porque as indústrias, algumas delas ainda estão na pegada de da Revolução Industrial. Algumas delas não mudaram a sua matriz energética. Algumas por não poder, outras por não querer. A mudança da matriz energética fóssil para uma matriz energética renovável é o primeiro fator ali para que haja sustentabilidade. Mas a sustentabilidade, ela não quer dizer só a parte do meio ambiente, certo? Então, assim, hoje o desenvolvimento sustentável, ele é a pegada da vez. Então, não é só a parte, falar de sustentabilidade, é falar também de não utilizar trabalho escravo, certo? De ter práticas sociais relevantes, de observar o entorno. Quando aquela empresa se instala numa região, ela tem que saber o que é que o entorno, o que é que a comunidade precisa. Então, a sustentabilidade, ela saiu daquele panorama apenas ambiental para um panorama social e também para um panorama regulatório, tá? Então, com algumas regulações dando possibilidade para as indústrias, agora que eu vou dizer o pulo do gato. Se as empresas se enquadram e passam a se enquadrar em critérios de ambiental, social e governança, de fato, e reportam isso, elas têm como receber de volta títulos mais baratos, títulos com juros mais baixos, incentivos fiscais, é, 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 enfim, ela tem uma gama de benefícios fiscais, contábeis, sociais e também de reputação, né? Porque é uma marca feita. Então, a partir daí que essa marca é feita esse viés da sustentabilidade, a empresa passa a ganhar com isso e não a gastar, certo? Então, assim, por conta, e muitas vezes por conta do perfil da necessidade regulatória, da obrigatoriedade regulatória, as empresas têm se adaptado. E esse gerenciamento que elas têm feito em todos esses pilares, a partir do momento em que eles começam a trabalhar e começam a ver, eles veem que eles têm ganhos econômicos e ganhos reputacionais. Então, é uma mudança de cultura, é uma mudança de paradigma, de emprego de mulheres, de emprego de negros, de empregos de pessoas de faixa etária diferente, de envolver a comunidade, de tratar da parte ambiental também. Eu tô aqui desmistificando que um produto sustentável um produto sustentável seria apenas um produto que tem um retorno para o meio ambiente. Mas hoje não é só isso, como eu estou falando para você, é muito mais abrangente essa situação. Obviamente que torna um pouco mais difícil, mas é por aí, o caminho é esse. Entendi. E no cenário atual, Eveline, quais são os maiores desafios enfrentados pelas marcas ao adotar essas cadeias produtivas mais sustentáveis? É como eu falei para você, o primeiro grande desafio é a mudança de paradigma. É necessário que a liderança entenda isso como importante. E é necessário que parta da liderança, né, da alta direção,
e que desça para os setores como uma forma de investimento, como uma forma de mudança de paradigma, porque existe aquela situação que diz assim, ah, mas sempre foi assim, sempre deu certo, a gente sempre fez desse jeito, mas é essa mudança de paradigma que é importante. Então, o grande desafio, o desafio macro, é a mudança de cultura e a mudança de paradigma. Desse desafio que eu lhe falei, nascem os outros, né? Porque o empresário começa a perceber que ele, aplicando o dinheiro na placa solar, ele vai tirar, em 6 meses, ele tira a parte da energia. Então, aquele valor que ele aplicou numa energia solar, né, usina fotovoltaica, outros, eu estou dando só um exemplo, ele vai tirar isso aí com um pouco tempo, esse valor. Então, quando ele começa a fazer contas, e ele tem assessorias, boas assessorias, e ele começa a fazer conta, ele começa a perceber que a médio e longo prazo, ele vai ter retorno financeiro sobre isso. Mas tudo começa pela mudança de paradigma, pela mudança de mindset da alta liderança. A partir daí, na hora que as coisas vão se ajustando, e eu sempre digo, uma empresa, ela não é 100% perfeita, ela não começa com os critérios de sustentabilidade. Não, agora, hoje, eu amanheci o dia, eu vou implantar esse critério. Não é assim. E também já é possível que já tenha práticas naquela empresa que não estão sendo, vamos dizer assim, bem, né, encaminhadas, relatadas, em que vamos dizer assim, os setores não estão se comunicando. Então, sim, isso é importante, essa sinergia entre os setores. Então, o grande desafio hoje está realmente na mudança de paradigma. Os outros, eles advêm desse aí. Certo? E como que as empresas podem equilibrar essa escala de produção e sustentabilidade sem comprometer a competitividade e o lucro? Bom, hoje nós temos frameworks, né, de inteligência artificial, ou até mesmo não de inteligência artificial, mas tecnologia. Nós temos tecnologia, né, é só procurar e não é cara, para que se faça esses estudos, que não seja uma coisa empírica. Não cabe mais achismo. Não, eu acho que isso vai ser assim porque. Não, até porque tudo tem impacto. Qualquer mudança que você faça tem um impacto. Esse impacto ele pode ser maior ou menor. E essa análise de impacto de cada uma dessas situações, existem projetos, existem setores, existem tecnologias que se pode utilizar. Então, eu sempre sou a favor do cooperativismo, que todo mundo coopere ali, todo mundo se envolva, mas que se utilize sempre tecnologia para que não haja, vamos dizer assim, perda nem de tempo nem de dinheiro para se implantar qualquer um desses processos. Então, a mudança de frota de carro, vou dar um exemplo, de gasolina para elétrico, qual o impacto que isso vai ter? Tem que saber, tudo tem que ser estudado. Eu acho que as empresas estão ali sempre em busca desses modelos. E principalmente utilizando tecnologia e utilizando consultorias e empresas que são responsáveis. É por aí. Certo. Você falou sobre a questão do mindset da liderança, né? Mindset na liderança. Mas aí eu queria que É, você falasse agora para a gente como que essa pressão por práticas mais sustentáveis tem influenciado a gestão corporativa, as estratégias de negócio e até a cultura organizacional. sim. É o seguinte, o Brasil é um país considerado subdesenvolvido para a Organização das Nações Unidas, certo? Então, o Brasil, ele recebe muito dinheiro externo, né? Inclusive, vamos sediar a COP30 aqui esse ano. Nem sei como é que vai ser, né? Por conta de infraestrutura, mas isso aí é outro assunto. Nessas confederações, nessas reuniões, se percebe que o Brasil está recebendo muita verba internacional para que essa verba seja utilizada aqui em projetos que retornem, né, com relação à sustentabilidade. Então, nesse sentido, é preciso que os gestores se capacitem, procurem entender e procurem abrir a mente, né, sobre essas situações. E aí, o regulatório é onde é que eu quero chegar, é que
o Brasil importa e exporta produtos da União Europeia e também do Oriente, né, da parte do Oriente, e ele precisa desses produtos, inclusive produtos de tecnologia. E aí, como é que ele vai importar ou exportar se ele não tem as práticas sustentáveis bem relatadas? Se a empresa for de capital aberto, certo? Empresa SA, obrigatoriamente ela tem que prestar esse relatório aos acionistas e à sociedade. Isso aí é uma obrigatoriedade regulatória. E até 2027, as empresas brasileiras podem assim, optar por relatar ou não, que não seja de capital aberto. Mas a partir de 2027, elas vão ter que fazer esses relatórios. O que isso quer dizer, Eveline? Isso quer dizer que as empresas têm esse prazo, já estão caminhando para elas estarem nesta conformidade para poder tanto exportar como importar. Só ilustrando aqui, eu estava dando aula no MBA de ESG, quando um aluno disse para mim, professor, não sei o que eu estou fazendo aqui, não. Meu chefe mandou eu fazer aqui o MBA e eu estou fazendo. Eu digo, tá, legal, muito bem, vamos descobrir juntas, né? Vamos caminhar juntas. E aí eu disse, você trabalha em quê? Aqui em Fortaleza, porque era remoto, né? Eu disse, eu estou aqui no interior do Ceará. E qual é a empresa que você trabalha? Eu disse, eu trabalho numa empresa de cera de carnaúba, que exporta para a Itália. Eu digo, pronto, então você já me deu a resposta. O que é que você está fazendo aqui? Certo? Você está garantindo o seu emprego. Essa é a resposta. Porque o seu chefe teve vamos dizer assim, a brilhante ideia de lhe colocar para A estudar, de lhe iniciativa, né? capacitar para que a iniciativa positiva, essa tá aí, responde a algumas perguntas que você fez, né? Para que você replique para os outros e coloque em prática isso aí, porque senão ele não vai mais exportar e você vai perder seu emprego. Simples assim, né? Aí ela disse, agora eu entendi. Então, assim, são situações que não tem para onde correr. Então, eu digo assim, não é porque é bonzinho, nem é porque está preocupado com o meio ambiente. Infelizmente, em alguma maioria dos casos, não é isso. Não é uma consciência ecológica, é uma consciência obrigatória de mercado, de ter a sustentabilidade como o negócio. O negócio ser sustentável economicamente. Graças a Deus, chegamos nesse momento e, infelizmente, passamos por muitas pedras no meio do caminho, continuamos passando, mas chegamos no momento em que o empresário tem que se adaptar. Nós estamos falando aqui só em produtos, mas nós podemos falar também em serviços. Nós temos visto eventos que não são sustentáveis, que não são ecologicamente corretos, e esses eventos são cancelados pela sociedade. Porque eles geram um impacto tão grande no local em que eles estão, que chega, faz o evento, 2, 3 dias, numa comunidade bem miudinha, que não tem condição, vai-se embora e deixa lá tudo, né? E as pessoas já estão questionando isso. Tá? Então, por que nesse evento não há um retorno para a comunidade? Por que as pessoas não trabalham nesse evento? Por que o lixo não é doado para as cooperativas? Por que não há neutralidade de carbono? E aí vai. Então, serviços também têm esse viés, certo? A gente falou muito só em produto, mas serviço também, ele hoje, a própria sociedade, eles não aceitam. Começam a questionar por que aquele serviço ele também não está retornando tanto para o meio ambiente como para a sociedade o que ele tirou dela. É É a verdade. logística, é a logística reversa, né? Sim. né? E, Eveline, quais tendências você acredita que devem ser adotadas para os próximos anos, né, em relação ao consumo sustentável? As tendências é que, primeiro, que o preço seja mais acessível, que haja uma cadeia de produção mais em série do que menos, vamos dizer assim, menos caseira, tá? Nós já temos empresas, por exemplo, que há 25 anos utilizam essa bandeira e, de fato, nós temos empresas brasileiras que aumentaram nos últimos 10 anos o seu poder ativo de aquisição em sobremaneira. Podemos citar a Natura, podemos citar o Boticário, que tiveram ali um exponencial aumento, né?
porque do próprio valor do negócio, porque há mais de 20 anos que eles trabalham com comunidades ribeirinhas, com mulheres, com quilombolas, enfim, com retorno de produtos, com economia circular. Então, a tendência que eu vejo é que haja uma diminuição de preços, que haja uma conscientização maior e que também haja uma inteligência maior das pessoas de procurar realmente ler os rótulos, questionar. Como eu te disse, essa geração que hoje está no mercado de trabalho, com 20, 25 anos, eles valorizam muito isso. A moda, por exemplo, é uma das indústrias que mais polui, porque é uma das indústrias que mais utiliza água, né, de roupa, indústria têxtil, vamos dizer assim, não é moda, indústria têxtil. E você percebeu, como jovem que você percebeu esse retorno à moda vintage, aos brechós, à reutilização, né? A não utilização de couro, a não utilização de pigmento, enfim. Eu acho que o grande lance aí vai ser a conscientização mesmo e a busca por produtos que sejam mais eficientes ecologicamente também. Muito bem. E, Eveline, se pensarmos daqui a 10, 20 anos, mais ou menos, será que teremos uma espécie de seleção natural das empresas, onde aquelas que não adotarem práticas ambientais e sociais não vão ter mais espaço no mercado? Eu acho que você está falando de um tempo muito grande. Não existe mais nada que se modifica na nossa sociedade com 10 anos. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi o dia, parafraseando Lulu Santos e Nelson Mota. Né? Então, assim, não há. Não, 10 anos, antigamente, para se mudar de uma coisa para outra, era 10 anos. Hoje é amanhã. Amanhã, né? Então, com a utilização da inteligência artificial na confecção dos produtos, e tudo isso tem mudado o perfil de uma forma tal que a coisa, eu nem sei te dizer o que vai ser daqui a 10 anos, né? A mudança ela é tão rápida que chega a assustar a gente não conseguir acompanhar. Então, assim, realmente nós temos que mudar com o carro andando. E não é mais carro, não, agora é drone. Nós temos que nos modificar com os drones, né? E correr atrás deles. Então, realmente, eu não sei te dizer 10 anos. Eu sei te dizer que ano que vem já está bem difícil de acompanhar. Não dá mais. Não tem mais uma década para mudar como era, né? Então, do rádio para a televisão foram 2 décadas, né? Hoje não dá mais. O negócio A internet também, né, foi um pouco é lenta, mas depois acelerou, que a né? internet surgiu, Sim, né, tudo ficou muito sim, rápido. sim. A globalização da informação, né? E a parte da informação, por exemplo, nós temos um fórum econômico mundial, que é o fórum de World Economic Forum, que acontece todos os anos em Davos. E ele traz ali vamos dizer assim, algumas dificuldades em que o mundo está enfrentando. O ano passado, a grande dificuldade foi informação. Então, veja como é contraditório. No momento em que todo mundo tem informação, a informação ela é democratizada e é amplamente divulgada para todo mundo, nesse momento se ouve falar em que o grande problema da nossa sociedade é a informação. É meio que controverso, né? É meio que controverso. Não é isso? Mas é isso, a gente tem que estar todo o tempo estudando, todo o tempo se aperfeiçoando, e mais do que isso, questionando. Porque as informações elas são tão pop-ups, elas são tão superficiais, que acontece das pessoas repetirem coisas que não leem, não se aprofundou, né? Não questionou. Questionar, ir atrás, procurar. É melhor que você tenha 3 opiniões formadas realmente com embasamento do que você ter 30 só repetindo o que os outros estão dizendo. Né? Então, é interessante que essa reflexão fique para que as pessoas realmente procurem se informar sobre esses produtos, tá? Sobre esses serviços. Então, nós tivemos aqui em Fortaleza agora um grande evento no final de julho, na verdade, 2 grandes eventos na cidade de Fortaleza, que vieram turistas do Brasil todo. Quem foi que perguntou
se houve ações de sustentabilidade nesses eventos. Eu perguntei. Eu perguntei. Eu perguntei, eu fui atrás, eu li. Porque esse evento ele reuniu multidões, ele trouxe gente de todo o Brasil para cá. E eu perguntei, certo? E eu, às vezes eu fico meio que sendo a ecochata. Mas não é questão ecológica, é uma questão social. É uma questão social, né? Entendeu? Então, assim, a gente tem que ir atrás, a gente tem que perguntar, a gente tem que. Nas redes sociais, no site, com as pessoas responsáveis, a gente tem que perguntar. Gente, me diga uma coisa: vocês foram atrás aí da compensação de carbono desse evento? Vocês foram atrás de como é que as blusas desse evento depois foram utilizadas? Né? E a quantidade de abadás que foram produzidos, eles tiveram alguma finalidade? E as lonas utilizadas, elas foram para algum lugar? Tem alguma associação de catadores que foram envolvidas? Tem alguma cooperativa de mulheres envolvidas? Nossa, gente, é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa se a gente for parar para pensar, né? Se for listar, É. é muita coisa Nós para se temos, pensar. e nós temos empresas especializadas só nisso, de produção de eventos sustentáveis. Nós também temos, por exemplo, empresas especializadas na fabricação, no desenho, né, no design thinking de produtos que já nascem sustentáveis. Porque se eu vou ter que devolver, por exemplo, plástico, o plástico é um grande problema. Então, assim, eu pego, faço a minha reciclagem, mas eu coloco 30% do que a gente coloca para reciclar, volta para o lixão. Por quê? Porque não tem uma usina de beneficiamento que trate aquilo ali, né? A gente sabe que alumínio é muito valoroso, papel é muito valoroso, mas a gente sabe que o plástico é um grande problema. Então, como mudar isso? Começa no design do produto, na cadeia de produção do produto. É meio que por aí. Nossa, acho que eu falei demais, né? Não, não, tá ótimo. Eveline, para a gente fechar aqui o nosso cenários, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso público, né, para o pessoal que está nos assistindo, que ainda enxerga a sustentabilidade como um custo e não como uma oportunidade. Bom, para essas pessoas, né, que eu acredito que são poucas, eu tenho certeza, tenho fé em Deus que são poucas, eu diria para elas que elas têm que deixar alguma coisa. Elas têm filhos, elas têm netos, elas têm irmãos, ela tem, né? Então, assim, a gente tem que deixar, tem que entender que não dá mais para ficar do jeito que estava, que a nossa economia, ela não pode mais ser, na verdade, como é, né, horizontal, ela tem que ser uma economia circular, e que, mesmo que não seja de uma forma, né, mesmo que não seja pelo amor, ou seja, pela causa, mas que seja pela dor, como que está acontecendo com a gente hoje, né? As catástrofes climáticas, as mudanças climáticas que têm ocorrido. E essa mudança climática aconteceu, essa catástrofe aconteceu lá no Oriente, tem nada a ver comigo? Tem. Impacta diretamente no seu bolso. Né? Então, assim, a partir disso aí, que a gente tem que entender que as novas gerações, elas vão ter que esse legado, nós vamos ter que trazer esse legado para elas. É uma mudança, é uma transição? É uma transição, sim, mas não dá para ser tão longa como a gente queria que fosse, tem que ser logo, tem que ser agora. Então, eu espero que essas pessoas que não entendam isso como uma causa, mas que entendam como, que pensem que isso é um custo, esse custo financeiro ele nunca será maior, né, do que o benefício que a gente pode deixar para todo mundo. Então, a gente tem que mesmo pensar de forma coletiva. É por aí. Muito bem. E a gente chegou ao final de mais um Cenários. Gostaria de agradecer aqui a participação da Eveline, a nossa convidada de hoje, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui. Próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.
Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.